e é uma honra para a nossa universidade receber a valiosa Guarda Civil Metropolitana, o efetivo. O evento de hoje, ele marca mais um passo na história entre a GCM e a Universidade Zumbi dos Palmares. Esse encontro, ele integra a cooperação entre a Universidade Zumbi dos Palmares e a valorosa Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, para fortalecer o atendimento público com qualidade racial, responsabilidade, empatia, mediação e respeito. Eu sou um dos professores que auxiliou na construção do curso e hoje estarei como mestre de cerimônia para vocês também. Espero que a gente tenhamos um bom evento. Eu vou iniciar com a composição da mesa. E eu gostaria de convidar o nosso magnífico reitor, professor José Vicente. Eu também gostaria de convidar, representando aqui a Secretaria Municipal, representando o doutor Orlando Morando, o Coronel Chaves. Eu gostaria também de convidar o superintendente, o comandante-geral da GCM, Jairo Chariberi Filho. Chabariberi Filho. Eu também gostaria de convidar o professor Eduardo Carneiro. Também gostaria de convidar o professor Mauro Viana. E o professor David Brito. Eu gostaria de mencionar os professores que fizeram parte da construção desse curso. A professora doutora Kátia Cristina... Pode se sentar. Pode se sentar. Gostaria de mencionar aqui os professores que fizeram parte da construção desse curso. Professora doutora Kátia Cristina Benevenuto de Almeida, professor Leonardo Pado, doutor David Brito, aqui presente, professor Mauro Viana, professora Simone Augusta, professor Marcos Silva, professora Fernanda Macedo. Eu também gostaria de cumprimentar o alto comando aqui presente. Para nós é uma honra tê-los aqui. Subcomandante, superintendente José Aparecido César Filho, inspetor superintendente José Aparecido César Filho, o comandante de operações Marcos Valério Pereira Ferreira, aqui a superintendência de ações ambientais, o inspetor Gilvânio Alves dos Santos, o superintendente de planejamento, o inspetor superintendente Carlos Alberto Previato, a superintendência de operações integradas, na pessoa do inspetor superintendente Alírio José da Silva, os comandantes do centro, inspetor superintendente Narciso Casimiro Filho, do leste, Vanderlei Bento Barbosa, do norte, Jair Jorge Melanda Júnior, do oeste, Edson dos Santos de Oliveira e do sul, Clóvis de Oliveira. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora nós vamos escutar o hino nacional. Eu gostaria que ficassem de pé, por favor.
Eu gostaria, antes de passar a palavra para o professor José Vicente, fazer referência ao Dr. Silvio Tomé, coordenador de políticas integradas. Muito obrigado pela sua presença aqui, professor. E dando prosseguimento, professor José Vicente, passo para o senhor. Eu gostaria, primeiramente, de convidar cada uma das senhoras, cada um dos senhores, para se juntar numa tradição da nossa instituição, nossa querida Universidade Zumbi dos Palmares, que nesse ano se transforma numa mocinha de maior, né? Nós alcançamos 21 anos de vida agora, nesse ano, então agora já somos de maior. E essa trajetória até aqui foi uma trajetória de muito trabalho, uma trajetória de muita construção, em que todos os amigos, todos os parceiros, todos os aliados auxiliaram, colocando um tijolinho em cada uma das estruturas dessa grande obra. E a gente, então, por conta disso, ao longo de todo o nosso trabalho, nós criamos uma tradição muito gostosa e muito autoexplicativa, que é sempre iniciar as nossas atividades dizendo um bom dia, uma boa tarde, ou mesmo uma boa noite ao líder que nos inspira, que é Zumbi dos Palmares. E os nossos meninos, as nossas meninas já estão craques e eles fazem isso com muita propriedade. Mas eu queria convidá-los para que vocês também se juntassem nesse cumprimento, que é uma forma muito gostosa e uma forma muito singela da gente registrar, o grande acontecimento que se dá aqui nessa manhã. E é muito simples. Eu vou falar bom dia, Zumbi dos Palmares, e vocês só precisam responder em alto e bom som, bom dia, Zumbi dos Palmares. A primeira não vale nota, é só um vocalize, Agora a segunda, o comandante está aqui, vai valer nota, o nosso cumprimento. Vamos lá, então. Bom dia, Zumbi dos Palmares! Bom dia, Zumbi dos Palmares! Morilés. Pode melhorar agora, valendo nota? Agora valendo nota, pessoal. Bom dia, Zumbi dos Palmares. Bom dia, Zumbi dos Palmares. 10 para todo mundo e uma salva de palmas para todos nós. E seguramente hoje não é um bom dia. Hoje é um excelente dia. Hoje é um dia maravilhoso e nós poderíamos até compreender esse dia como um dia histórico. Nós estamos aqui na nossa casa de ensino, recebendo cada um de vocês, recebendo toda a estrutura de comando da nossa Guarda Civil Metropolitana, os nossos professores, nossos coordenadores, para então dar início a uma atividade de extremo valor, de grande importância e que seguramente, nesse momento, coloca a cidade de São Paulo e a Guarda Civil Metropolitana como uma instituição de pioneirismo numa condução e numa ação que seguramente fará um divisor de águas. Eu acho que nós vamos poder falar em segurança pública em geral antes do trabalho que nós iniciamos nessa manhã e nós vamos poder falar de segurança pública depois do trabalho que nós iniciamos nessa manhã. Então, por conta disso, eu queria, em nome de toda a nossa comunidade acadêmica da Universidade Zumbi dos Palmares, cumprimentar o nosso coronel Aparecido Chaves de Souza, assessor especial, que nessa oportunidade também representa o nosso querido secretário de Segurança Urbana, Orlando Morano, um amigo, um parceiro, um aliado. Cumprimentar o nosso comandante, o inspetor superintendente Jairo Chabariberi, filho, amigo, querido, um parceiro,
de todas as horas, e um comandante que nos orgulha e que nos deixa muito honrado, né? Seja de ser um profissional de muito talento, muita qualidade, muita competência, mas, sobretudo, por ser uma pessoa sensível, que não só acredita, estimula a educação como uma ferramenta importante de aperfeiçoamento e de construção de cidadãos cada vez melhores. Então, comandante Jairo, querido, muito obrigado pela sua amizade, pela sua parceria, não é? Pelo que tem sido a nossa trajetória ao longo dessa jornada. Cumprimentar também o nosso professor Eduardo Carneiro, não é? Que é o nosso coordenador geral acadêmico, que se junta à mesa conosco, professor Mauro Viana, que é um professor querido e que nessa tarde vai assumir a coordenação, né, do nosso projeto Segurança do Futuro, o professor Davi Brito, né, um dos professores que vão estar conosco nesse trabalho, também cumprimentar o Silvio Tomé, coordenador de Políticas Integradas e Parcerias, e na pessoa de cada um de vocês, então, cumprimentar cada um de vocês, integrantes da Guarda Civil Metropolitana. Todos nós sabemos o quanto o tempo que atravessamos é um tempo de desafios e que exige de cada um de nós uma capacidade extraordinária de poder responder adequadamente aos desafios que estão colocados. Nós vivemos numa das maiores cidades do mundo e uma cidade que tem todas as suas questões para serem conduzidas, para serem minimamente administradas, e junta-se a todas essas questões uma dimensão que continua sendo sensível, continua sendo importante e continua sendo inexorável para qualquer tipo de gestão que quiser dar conta de garantir os fundamentos e o pressuposto do que é o fundamento e do que é os propósitos que estrutura o trabalho dessa cidade e, sobretudo, o trabalho da gestão e da administração dos seus cidadãos. E no nosso Brasil de antes e no nosso Brasil de hoje, uma dimensão sensível que ainda desequilibra, que distorce e que não permite que os acessos sejam alcançados de uma forma igualitária por todos, é o racismo e é a discriminação. Nós somos um país de 350 anos de escravidão, nós somos um país que foi construído e estruturado nessa desigualização, nessa hierarquização de que havia superiores e inferiores por conta, sobretudo, da sua cor e da sua raça, e isso, ao final, gerou um tipo de relação social contaminada por esses olhares e por esses julgamentos totalmente inadequados, indevidos, e que até nos dias atuais continua, infelizmente, cerceando o acesso a direitos, limitando o usufruto dos benefícios sociais e, no mais das vezes, permitindo que a injustiça se apresente no simples trato e na simples relação de rotina, seja com as pessoas nos espaços públicos e privados, mas seja, sobretudo, com as instituições e com as representações do Estado nos mais diversos momentos da vida social de qualquer indivíduo. Então, andar pela rua, o que deveria ser uma coisa simples, ou andar pelo um shopping, ou andar dentro de um supermercado, ou mesmo estar numa praça pública de esporte, ou jogando o esporte, ou torcendo, né, pelo seu time favorito, dependendo de quem você é, de onde você vem e qual é a sua raça e a sua cor, significa muito na vida dessas pessoas. E saber disso e estar preparado para interagir com o impacto disso na rotina da vida das pessoas e das instituições, sempre foi, mas, sobretudo, nos dias atuais, se apresenta como algo inexorável. É quase que indispensável que qualquer um dos cidadãos, mas, sobretudo, qualquer um do servidor público, possa ter
meios, mecanismos, ferramentas, instrumentos e conhecimento para poder fazer uma prestação de serviço, uma interação dentro dessa relação social e mesmo a aplicação da lei que se exige, não deixando de contemplar isso, que no mais das vezes significa limitação e cerceamento de toda a natureza. Foi justamente por conta disso que nós, há muito tempo lá atrás, nos juntamos para começar a fazer um trabalho de colaboração com a cidade de São Paulo e mesmo com o nosso país, para mudar esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, esse tipo de atitude, e foi acreditando na capacidade do conhecimento como alguma coisa muito qualificada para ajudar, promover a consciência das pessoas, para ajudar, da mesma maneira, trazer informações e habilitações para as pessoas e, sobretudo, para fazer com que as pessoas conhecessem o quanto da sua atitude, do seu gesto e do seu comportamento estaria sendo colocado de uma maneira muito indevida se não tivesse a compreensão de como isso se manifesta, se apresenta e intervém diariamente na vida de cada um de nós. Então, por conta disso, lá atrás, e para responder adequadamente esse problema, nós criamos uma casa de ensino voltada só para que essas questões pudessem ser apreendidas, conhecidas, tratadas, aprimoradas e, sobretudo, alcançadas na sua plenitude os seus objetivos. E depois nós, então, estruturamos projetos muito importantes que, ao longo de toda a nossa trajetória, auxiliou e tem auxiliado a gente progredir nessa questão e progredir nessa agenda. Nós construímos, para essa perspectiva, uma ação muito importante de combate às manifestações de racismo nas relações de consumo. Eu acho que vocês puderam ver aí que nós temos, e aqui é a sede do único PROCON racial do Brasil, né? Então, o ambiente de consumo é um ambiente que deveria ser alguma coisa muito simples, muito prática, de que os cidadãos pudessem entrar, levar o seu dinheiro, comprar os seus produtos e sair desses ambientes de uma forma tranquila, serena e calma. Mas nós percebemos, por conta dessas distorções, o quanto isso, que deveria ser uma coisa simples, em muitas situações se transforma num desafio. E também, além de um desafio, numa angústia, porque em alguma situação simplesmente exercer o direito de cidadania de comprar e de entrar no espaço público ou privado pode significar, dentre outras coisas, até eliminação física. Não é? Acho que todos nós vimos, desde o caso Carrefour, a tantos outros que ainda se manifestam no dia a dia da nossa sociedade, que ser um cidadão negro e entrar num estabelecimento comercial pode significar desconfortos das mais variadas formas, pode significar constrangimentos das mais variadas formas, né? Você é revistado, a sua sacola é aberta, você é perguntado o que você está fazendo ali, se você tem o dinheiro para comprar aquele produto, não é? E, no mais das vezes, como então estou dizendo, e nós sabemos, o bendito do quartinho, né, pode significar agressões das mais variadas formas, ofensas das mais variadas formas e até, ao final, uma eliminação física, como nós temos acompanhado nos jornais e nas comunicações como um todo. Nós também vimos como até um ato simples de lazer, que é num campo de futebol, ou talvez, né, um ato profissional de estar num time de futebol, dependendo da localidade, isso significa também ser vítima de agressões raciais de toda natureza, não é? O jogador é agredido, a jogadora é agredido e as torcidas são agredidas, e isso, no mais das vezes, acaba sendo maneiras de promover essa distorção e esse tratamento diferenciado pela raça, pela cor da pele. E a gente, por fim, tem visto como, na comunicação social como um todo, das mais diversas formas, essas agressões têm se apresentado,
e por se apresentarem, elas têm não permitido que os objetivos da relação social se apresentem e se mantenham de uma forma muito adequada. Então, por conta disso, nós, há muito tempo, e aliás, diga-se de passagem, em parceria com a Guarda Civil Metropolitana, primeiramente estabelecemos aqui na Zumbi dos Palmares um centro de estudos para que a gente pudesse aprender e para que a gente pudesse também ensinar como é que essas coisas se apresentam, impactam e manifestam a nossa vida diuturnamente e de que maneira que nós poderíamos estar prontos, poderíamos estar preparados para garantir e permitir que na nossa relação diária, que na nossa prática de atendimento ao público, nós então evitássemos ou tivéssemos essa consciência e esse conhecimento de que o nosso ato, o nosso gesto, o nosso olhar e a nossa forma, inclusive, de abordar, pode, no mais das vezes, estar contaminado por esse tipo de pensamento e que, ao final, isso pode significar um desconforto, um mal-estar ou mesmo uma situação de tratamento desproporcional e desqualificado para o nosso cidadão. Então, para os dias atuais, em que essa demanda está colocada e é exigível, para os dias atuais em que existe um pensamento, sobretudo do espaço jurídico e legislativo, de que atitudes dessa natureza podem e devem ser tidas como atitudes antijurídicas e ilegais, né? Nós temos toda uma legislação que estabelece o racismo como crime, o racismo como crime inafiançável, imprescritível, e o racismo como um crime sujeito à reparação pecuniária de toda a natureza. Saber sobre isso é uma forma de fazer uma boa aplicação da lei, mas saber sobre isso é também uma forma de evitar, né, aquelas consequências que a lei impõe para ocorrências dessa natureza. E junto com essa nova postura legal sobre essa agenda, nós também temos um cidadão mais atento e mais reivindicante, em que aquilo que anteriormente não se fazia importante, ou aquilo que na gíria aí passava batido, hoje então todos estão solicitando, todos estão reivindicando, todos estão indo à justiça para que os seus direitos possam ser garantidos. E sem contar que, em geral, essa é uma problematização que sai só do nosso campo profissional e entra dentro da nossa escola, e entra dentro das nossas casas. Então, o pai, a mãe, policial metropolitano, precisa dessas informações até para tratar com questões que acontecem com a sua família, com o seu entorno, e que estão colocadas dentro da sua casa. E coisas que, às vezes, parecem ser simples para a gente ouvir, para a gente tratar, e que no dia a dia, ou no caso concreto, cada um de nós temos as nossas limitações, né? A gente tem aqui, viu, Coronel Jaime, né, sempre um debate muito intenso e apropriado, que para esse tema, nem mesmo conceitos que são conhecidos e que a gente trabalha com muita frequência, a gente consegue dominar diante de um caso concreto, né? Então, você falar dentro dessa agenda, né, um conceito como preto, ou um conceito como pardo, ou um conceito como negro, ou um conceito como afrodescendente, é uma coisa muito complicada para quem não tem um conjunto de informações mínimas. Porque para cada situação ele se apresenta de uma maneira, e o que pode ser um elogio, né, numa determinada ocorrência, pode ser uma agressão na outra. Vai depender sempre das circunstâncias e das pessoas que estão envolvidas. E pouquíssimos de nós sabemos distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Como é que eu faço o uso desses conceitos para ou não agredir ou não ofender a pessoa, ou garantir que o tratamento dela seja um tratamento que contemple essa perspectiva na sua relação social. Então, isso são coisas
que talvez em tempos anteriores não se apresentava como uma necessidade, não se apresentavam como uma questão a ser trabalhada, a ser conhecida, mas que nos dias atuais todos, indistintamente, precisam e devem saber, dominar e aprender sobre isso. E, logicamente, todos os cidadãos, mas aqueles, que são pessoas especiais nessa relação, que são os servidores da Guarda Civil Metropolitana. Então, esse trabalho contempla essa necessidade do nosso tempo, contempla esse desafio que está colocado para cada um de nós e contempla também a disposição de começar a construir um tipo de abordagem e conhecimento que não desconsidere isso que é muito importante para todas as pessoas, mas que é muito importante para o cidadão paulistano. A cidade de São Paulo continua sendo a maior cidade negra das Américas. A gente tem a informação de que a maior cidade negra do nosso país é Salvador, e no mais das vezes a gente está equivocado, porque São Paulo, Salvador, tem 2,5 milhões de habitantes. E a cidade de São Paulo possui 12 milhões de habitantes, dos quais 40% são negros. Então, em alguma medida, 4 milhões de cidadãos paulistanos negros são quase 2 Salvador. Então, a maior cidade negra do nosso país é a cidade de São Paulo. Uma instituição que possui a maior presença de negros aqui na nossa cidade é a Guarda Civil Metropolitana, e poder se apropriar desse conhecimento, poder fazer esse tipo de qualificação e aperfeiçoamento, poder dotar a nossa Guarda Civil dessa ferramenta importante de como, diante dessas questões, se apresentar e fazer as suas conduções, é uma forma de aprimorar esse conhecimento, aprimorar a prestação de serviço da Guarda Civil Metropolitana, fortalecer esse fundamento dessa cidadania, no trato e na ação diária das forças de segurança e, sobretudo, prestar uma conta importante para a nossa comunidade. Acho que a comunidade de São Paulo, os negros e as pessoas de todas as cores e todas as etnias da nossa cidade serão contempladas com uma ação que contemple, que robusteça e que fortaleça essa que é de uma dimensão indispensável do trato da prestação do serviço público, que é o tratamento respeitoso e igualitário para todos os seus cidadãos. Então, por conta disso, senhor comandante Jairo, eu quero dizer da nossa extraordinária alegria de poder novamente ser um parceiro no desenvolvimento dessa ação e desse trabalho que é, como eu bem disse, pioneiro, e que é um trabalho de muito valor. Queria, por conta disso, dizer que estamos felizes por receber todos os nossos amigos e amigas aqui da Guarda Civil Metropolitana, dizer que os nossos professores se prepararam para fazer uma qualificação de alto valor, e de muita competência acadêmica. E, Coronel Aparecido, eu queria, na vossa pessoa, pedir que o senhor transmitisse um abraço ao nosso secretário Orlando Moranto, porque foi com ele, primeiramente, que nós sentamos para conversar sobre essa agenda, e ele prontamente disse que isso era necessário e importante, que a Guarda Civil seria a pioneira no país a constituir uma ação dessa natureza. Por conta disso, eu quero cumprimentar cada um de vocês que vão participar dessa qualificação, dizer que nós começamos hoje, mas vai ser um trabalho longo para que, ao final, a gente possa fazer a qualificação de todos os guardas civis metropolitanos e dizer, senhor comandante, que nós temos certeza que terá uma Guarda Civil Metropolitana antes e uma Guarda Civil Metropolitana depois dessa qualificação, que é pioneira no nosso país, que vai colocar a Guarda Civil num lugar de destaque nessa agenda, que vai servir de inspiração para todas as demais guardas civis do nosso país, e que seguramente vai exigir que o debate agora dessa questão
seja um debate feito nesses termos, dentro da academia, com pessoas determinadas e interessadas e com uma construção alternativa que está disponível para essa nossa agenda nos dias atuais. Eu acho que todos nós vimos noticiários, sobretudo do Rio de Janeiro, e o desafio que já estava posto para essa questão, agora é um desafio que fica um pouco mais robustecido por essa necessidade da gente construir uma política de segurança que contemple, sobretudo, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Então, por conta disso, nós estamos felizes. Eu quero agradecer imensamente a nossa Guarda Civil, a nossa Secretaria de Segurança Urbana e dizer que começamos uma construção muito profícua, de ter uma segurança pública cidadã, amiga, protetora, aliada e que não distinguirá ninguém, nem pela sua cor, nem pela sua raça. Muito obrigado. Que aula, meus amigos, que aula. Eu gostaria de convidar para umas palavras também o Coronel Aparecido Chaves de Souza. Fica à vontade, professor. Mais próximo, né? Boa tarde a todas e a todos. Espera aí que eu não almocei. Então, bom dia a todos, vamos voltar. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar o Dr. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, a pessoa de quem eu cumprimento toda a sua equipe, doutor, que iniciou um evento sensacional para a nossa Polícia Municipal. Eu agradeço. Gostaria de cumprimentar o professor Eduardo Carreiro, coordenador geral acadêmico da Universidade Zumbi dos Palmares, nosso inspetor superintendente Jairo Chabarivelli Filho, comandante-geral da nossa Guarda Civil Metropolitana. Aqui eu parabenizo pelo trabalho e na pessoa de quem cumprimento todos os nossos policiais municipais. Cumprimentar os professores Mauro Viana e Davi Brito. Cumprimentar o senhor Silvio Conceição Tomé, coordenador de políticas integradas da nossa Secretaria de Segurança Urbana, na pessoa de quem eu cumprimento todos os integrantes da Secretaria presentes. Bom, como o Dr. José Vicente já disse, eu estou representando o secretário Orlando Morando, o qual está, nesse momento, numa coletiva de imprensa, junto com o prefeito, sobre o evento da Fórmula 1, que todos nós participaremos daqui a alguns dias. Então, professor, eu gostaria de dar um grande fraternal abraço por parte do secretário Orlando e parabenizá-lo por essa iniciativa. Bom, para mim é uma honra, e agradeço participar da abertura do treinamento de letramento racial para as guardas civis metropolitanas. Mais uma vez eu parabenizo, porque a nossa GCM, ela pauta muito pela busca do conhecimento. Tanto é, professor, que um dos critérios para a promoção dos guardas é a instrução, é a meritocracia, principalmente pela apresentação de títulos. E as polícias, principalmente aqui no Brasil, elas só vão desempenhar um papel correto e certo e preciso com conhecimento do que está fazendo, Porque aquele momento que o camarada fala, você sabe com quem você está falando? O nosso guarda, o nosso policial vai falar assim, eu sei com quem estou falando, que eu aprendi a fazer isso. E essa iniciativa da faculdade é de primordial importância. O nosso guarda precisa, e só assim ele vai conquistar ainda mais o espaço na nossa sociedade que já tem. E falando também de racismo, professor, as polícias, a nossa guarda municipal, eu até reputo como uma das menos racistas, até para o ingresso. Para o ingresso na nossa Guarda Civil, na Polícia Militar, Polícia Civil, a única coisa que é pedida é a competência. Não pergunta se o cara é loiro, moreno, azul, verde,
ninguém pergunta nada. Se ele mostrar competência, ele estará dentro da força de segurança, seja ela qual for. Claro, por vezes temos alguns excessos pontuais e que têm que ser coibidos. E isso que está sendo feito hoje aqui tem que ser usado para isso, né? Essa busca do conhecimento. Das promoções que estava falando, e de novo, parabenizar a faculdade, parabenizar o comando e parabenizar a nossa Polícia Municipal. E aproveitem esse curso, porque eu falo nós que eu já em que pese ter ficado 34 anos usando aí o CISA Bandeirantes, há 6 anos, né, 5 anos em São Bernardo e quase 1 ano aqui, eu abracei a causa do azul, o azul marinho, a força da Polícia Municipal. E a nossa briga de verdade é essa, em que pese alguns sejam contra, eu sou favorável a isso, porque só assim vocês vão conquistar direitos lá na frente, o que é muito importante para vocês. Paridade, equidade, isso é muito importante. Então, lutem legalmente para isso. Professor, obrigado a todos pela participação. Coronel, muito obrigado pelas palavras. Gostaria de passar a palavra para o comandante-geral, Dr. Jair Chariberi Filho. Eu gosto de falar. Chariberi Filho. Chariberi. O senhor tem uma boa desenvoltura, o senhor vai lá e arrebenta. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o professor Dr. José Vicente, reitor da universidade, um grande amigo, e já iniciar agradecendo por esta boa oportunidade. Agradecer ao professor Eduardo Carreiro, saudá-lo, coordenador-geral acadêmico, professor Mauro Viana, Davi Brito, né? E também saudar o nosso coordenador Silvio Tomé, grande amigo. Saudar o nosso coronel Aparecido Chaves, nesse ato representando o senhor secretário. E em nome do meu subcomandante, quem cumprimento, cumprimentar todo o efetivo aqui presente. Gostaria de cumprimentar também o nosso inspetor Figueiredo, diretor da nossa academia, futura faculdade. Obrigado pela presença, Figueiredo. Professor, primeiro, parabenizar a universidade. Aliás, a universidade, qual retorno aqui com muito orgulho, muito prazer, onde fui aluno do curso de pós-graduação 2015-2017. Muita honra, muita honra. Agradecer por essa boa oportunidade de oferecer essa qualificação ao nosso efetivo. Nosso efetivo que já vem nas suas formações desde início, desde guarda, já contempla essas matérias, mas não tenha dúvida que participar de uma qualificação aqui na Faculdade Zumbi dos Palmares, com esse corpo docente seleto, e poder rever legislação, discutir o tema, fomentar esse debate, é muito importante. Acho que a Guarda Civil, inclusive nesse cenário municipal que vivemos, é muito importante, não só pelo contato com o público, mas também porque somos também formadores de opinião. Então, tenho certeza que podemos enriquecer esse debate aí fora com a população. Mas, acima de tudo, fica também aí o dever nosso, de cada um dos senhores, que vai participar desse curso, que vai ter oportunidade de dialogar com os professores, também fomentar isso nas nossas unidades, com seus pares, subordinados, superiores. É um assunto muito importante, e nós temos que estar imbuído de toda forma de combate à discriminação racial. Então, aproveite essa oportunidade e que nós possamos expandir, professor, essa parceria, levar para todo efetivo, trazer outros cursos, se o senhor assim concordar e permitir. Para nós é uma alegria muito grande de trazer o conhecimento, melhorar a formação do nosso servidor. Assim estamos trabalhando na nossa academia, a cada dia melhorando nossos cursos, trazendo novidades, e assim queremos seguir também lado a lado com a Zumbi dos Palmares.
Então, muito obrigado pela oportunidade, professor. O senhor não sabe o quanto o senhor está contribuindo com a formação desses profissionais e com a melhoria da segurança da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado a todos. Professor Figueiredo, obrigado pela sua presença, viu? Eu fiquei muito feliz nas conversas que nós tivemos de que é cultura do efetivo o aprendizado, o conhecimento constante. Isso foi uma informação muito positiva para nós aqui, professor. Foi muito bom nas conversas com o professor Figueiredo. Eu queria também passar a palavra para uma breve saudação. Professor Eduardo, por favor. Bom dia a todos e a todas. Aqui é fácil, né, fazer o Bom Dia Zumbi dos Palmares, porque o coletivo é forte, né? Então, primeiro, queria cumprimentar toda a mesa, né? É uma honra estar aqui na Zumbi dos Palmares. Sou recente aqui e tenho muito orgulho de ter sido escolhido a estar aqui com vocês. E eu queria cumprimentar principalmente cada um de vocês, cada uma, que está no dia a dia com a comunidade. A realidade é essa que nós enfrentamos todos os dias. E aí, quando eu olho para vocês, eu percebo a vontade de vencer coletivamente. E esse intuito dessa formação, que é uma formação inicial e que vão ter tantas outras, vai ser importante para cada um e cada uma de vocês. E aí fica um convite também, porque essa casa é nossa. Essa casa possui os nossos cursos de graduação tecnológica e de bacharéis, que vocês podem fazer parte dessa casa. Então, se sintam à vontade também, porque, como a mesa muito bem salientou, adquirir conhecimento, adquirir títulos, não é para subir apenas um degrau e olhar de baixo para cima. É para crescer coletivamente. E se a gente tiver uma comunidade forte, tiver uma sociedade forte, uma sociedade justa e que impere o não racismo e uma equidade de todas as formas, certamente a gente vai conseguir uma sociedade muito melhor. Muito obrigado. Obrigado, professor Eduardo. Eu queria também para uma breve saudação, professor Mauro. Então. Bom dia, pessoal. Nós estamos num divisor de águas. Nesse momento, eu vou assumir o projeto Segurança do Futuro, aqui da Zumbi dos Palmares, uma confiança que o professor José Vicente me passa, e com certeza vocês são uma peça-chave que nós vamos começar esse projeto, que teremos muitos frutos maravilhosos, mas não vai ser fácil. Muito obrigado. Mestre, professor Mauro Viana. Eu também, para uma breve saudação, gostaria de chamar de um dos professores também do curso, Dr. David Brito, uma breve saudação. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do magnífico reitor, professor José Vicente, no qual também gostaria de agradecer, em nome de todos os professores, a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco de conhecimento. Parabenizar a Guarda Civil Metropolitana pela iniciativa, que é um grande passo, e não vou dizer que é o primeiro, porque nós precisamos dar passos contínuos. Nós, professores, precisamos nos preparar, pensar e refletir sobre como que é o dia a dia. E por isso nós precisamos olhar para fora. Olhar é uma coisa, vivenciar é outra completamente diferente.
Depois deste momento de aprendizado, acredito que o olhar de vocês e a vivência tende a ser cada vez melhor. E realmente é um caminho de excelência que busca, como o professor Mauro coloca, ser um divisor de águas. Um divisor para separar aquilo que não deve pertencer à sociedade e trazer ainda mais celeridade, garantir igualdade e dignidade a todos. Parabéns a todos que vão participar do curso, parabéns a todos que possibilitaram que isso pudesse acontecer. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir uma palavra do nosso professor reitor. Professor, por favor, José Figueiredo. Bom dia a todos e a todas. Avisá-los que eu estou com minha testosterona baixa. Professor José Vicente, ao qual respeito muito. Obrigado. E obrigado pela parceria. Comandante Coronel Chaves pela parceria em fazer com a Zumbi dos Palmares aquilo que já deveria ter acontecido há muitos e muitos anos. Espero que o estreitamento das nossas faculdades traga frutos para o nosso grupo. Agradecer a Mara, que está aqui nos bastidores, né, Mara? Que está tratando sobre o nosso convênio, sobre esse curso que está acontecendo e os demais que irão acontecer. Quero pedir desculpa pelo atraso. A cidade de São Paulo hoje está parada. Só choveu um pouquinho, mas deu tempo de eu chegar aqui para falar com os senhores. Essa iniciativa deste curso e os demais cursos que irão acontecer, ele vai de encontro ao que nós já fazemos, o que já estamos costumeiramente atuando nos nossos territórios. Justamente isso, né? A guarda é de território, a guarda veio para fazer a diferença e era referência nacional e a gente não pode negar isso. Bem porque, se não fosse a parceria com as universidades e as faculdades aqui do nosso território nacional, eu digo, e fora do Brasil também, que nós somos com convênios com outro, Medellín, a Universidade de Medellín, Universidade da Argentina, Universidade Europeia, né, que nós estamos fechando aí a conversação e trazendo coisas novas para serem discutidas, neste momento em que as guardas estão necessitando muito de ser vistas e entendidas que ela não é simplesmente uma polícia de território, mas uma polícia social e que faz a diferença. Professor, mais uma vez, repetidamente, não vou cansar de agradecer a esta casa, porque ela recebeu muito de nós, como o comandante assim relatou, e o momento que nós passamos aqui foi um dos ícones de mudanças de comportamento dentro da própria guarda. E espero que a gente construa novos conhecimentos científicos a partir deste curso, né? Porque esse curso não é simplesmente para trabalhar a questão racial, mas trazer também um conteúdo para as novas gerações de guarda que irão vir. Lembrando que um dos legados das guardas municipais no Brasil é atuar com o cidadão. E isso nós fazemos muito bem. E os senhores estão aí e que podem dizer isso mais do que eu, os senhores que estão diretamente atuando no território. Quero agradecer a todos, aproveitem o curso. Os professores que estão aqui, eu já tive contato com alguns, como o professor Davi, né? Com o Davi, né? Nós vamos ter um outro curso que é sobre assédio sexual. Não é só o deletramento de assédio sexual. E aí nós vamos trabalhar temas, e é importante que vocês participem
deste curso e tirem todas as dúvidas e construam com trabalhos referentes a esse tema para a gente colocar na nossa revista técnica científica que nós vamos criar na academia. Tá bom? Quero agradecer a todos e bom curso. Mas não terminou ainda, hein? Vai tirar na frente também? Deixa dando aqui de cantinho. O que você acha de deixar de cantinho aquelas mesas ali, ó, para eles ficarem de cantinho, para eles poderem ver? Quem quiser ver. Boa. Pessoal, bom dia mais uma vez.
Antes, eu tenho um comentário para fazer. Professor Figueiredo, lá de Santo Amaro, de onde eu venho, quando a gente vê esse tipo de manifestação, a gente fala que o convidado trouxe a torcida organizada, né? Merecida, com certeza. Obrigado, meu professor. Traz torcida aí e faz uma festa. Bom, eu sou o Ricardo, eu trabalho aqui na universidade, eu sou o coordenador do PROCON Racial. O professor Zé Vicente deu uma breve explicação, é o único PROCON racial do Brasil. É um convênio, um acordo de cooperação entre a Fundação PROCON e a Universidade de Zumbi dos Palmares. Fundação PROCON, 50 anos de trabalho à sociedade em relação de consumo. Zumbi dos Palmares, 21 anos desenvolvendo políticas e estudo e informação de qualidade no combate a essa chaga da nossa sociedade, que é o racismo. E por intermédio desse termo de cooperação, nós instituímos um ponto de atendimento que tanto as questões de consumeristas, mas também essas questões de racismo nas relações de consumo. Parece estranho falar sobre isso, mas é só a gente dar uma pesquisada lá na rede social, que a gente vai ver shopping com problema de racismo, estabelecimento comercial com problema de racismo. E aí isso, o que tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com efetivo? Esse curso, quando a gente faz esse curso nas empresas, o nosso irmão não negro, ele fala o seguinte: poxa vida, lá vem aquele pessoal do mimimi, tudo é racismo, não pode falar mais nada. E os nossos irmãos negros falam: pô, não quero saber disso, esse problema não é meu, esse problema é deles. A ideia desse bate-papo, eu chamo de bate-papo, é trazer informação de qualidade. É trazer informação de qualidade para a gente compreender se uma situação ocorreria se aquele corpo fosse outro. Voltando para o caso do shopping, voltando para o caso do supermercado. Outro dia, um rapaz, ele foi morto num supermercado porque ele estava com um cachorrinho, e ele teve uma discussão com segurança e ele acabou morto. Quantas pessoas vão no supermercado com um cachorrinho? Nesses supermercados chiques, nesses shoppings, e não acontece nada. O segurança aborda de forma gentil, se puder até levar água para o cachorrinho. Mas, se é um outro corpo, será que motivou essa informação de qualidade para a nossa vida? Ela é importante para a gente entender se ocorreria ou não aquela agressão. Na atividade do efetivo, na atividade da guarda, vocês têm tantos clientes externos, que é a população, e aí não tem como não falar da abordagem, mas também os clientes internos, a nossa relação com os nossos colegas, sejam eles superiores ou não. E aí, como o professor José Vicente, quando que uma palavra é uma agressão? A palavra solta, assim como a arma, ela não é necessariamente ruim, depende de quem vai usar, a palavra solta, de repente, não é uma injúria, não é uma calúnia, não é um racismo. E um dos módulos a gente vai entender se tem diferença, qual é a diferença, qual é o alcance, qual o problema administrativo, penal e até monetário que esse tipo de ato pode causar para a gente. Então, de repente, ter o entendimento, se eu posso falar preto, pardo, moreninho, marrom bombom, mulata, esse tipo de situação, lá para o público externo, pode desencadear uma situação fora do controle. Filho, mano, neguinho, isso pode desencadear, e às vezes está no nosso subconsciente. Eu estou lá numa situação hostil, e aqui o nosso bate-papo, até mesmo pela nossa ausência de formação, não é entrar no procedimento, não é esse o bate-papo, é entender se aquela situação ocorreria, por exemplo, na nossa família, numa festa na nossa casa. Eu chamaria essa pessoa dessa forma? Qual que é a consequência disso, dependendo da devolutiva dela? Então, o curso de letramento racial, nós dividimos, a professora Mari, a nossa grande líder aí na construção desse curso, em 8 módulos, vídeos de 15 minutos, algumas gotas de conhecimento para então a gente, como o professor Figueiredo falou, a possibilidade de desenvolver o tema. Cada professor fez um vídeo, um bate-papo com vocês, eu participo em um dos vídeos também, né? Tal do letramento racial. Eu até já disse aqui qual que é o conceito.
o conceito de letramento racial é identificar no dia a dia questões racializadas. E aí, trazendo para o nosso público aqui, a abordagem, por exemplo, eu trataria aquela pessoa, aquele suspeito, ou aquela pessoa em atitude suspeita, e eu faço um parênteses nessa minha fala, seja para o munícipe, seja para os nossos irmãos aqui da guarda. Quem fez coisa errada, não importa a cor dessa pessoa, não importa, ela vai ser submetida à regra da lei, ponto. Não é porque eu sou um guarda negro que eu vou passar o pano, desculpa o palavreado chilo, num rapaz negro que está cometendo isso. Não existe isso, não vai ter uma pessoa que vai defender isso. Não é sobre isso. Da mesma forma que não é porque a pessoa é um guarda municipal que ele necessariamente é racista, é machista, é homofóbico. A gente não pode esquecer que vocês são nossos amigos, são nossos parentes, aquelas pessoas que cresceram conosco. Vocês não são de outro planeta. Tem filho, tem filha, tem irmão, tem esposo, tem esposa, das mais diversas etnias. O Brasil é um país miscigenado. As pessoas se misturam, especialmente lá na base. A gente sabe que lá na parte de cima da tabela existe lá um grupinho meio seleto. As pessoas só se conversam entre elas. Mas na base é tudo misturado. Nosso vizinho. Então, é possível que eu, Ricardo, eu tenho 48 anos, eu fui forjado, e eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso, professor Figueiredo, sobre o manto do machismo, fazendo piadas com as minhas colegas, com as minhas amigas, e hoje, com a construção e educação, a gente tem algumas piadas que a gente já não, algumas falas, que a gente já não acha graça alguma, muito pelo contrário, a gente já enquadra a pessoa, seja lá no grupo de WhatsApp, o que você quis dizer mesmo com isso? Já enquadra a pessoa, seja na relação pessoal também. Então, é possível que um dos nossos cometa um ato machista, cometa um ato racista. E aí a gente chega com a estrutura do conhecimento para harmonizar. Primeiro para educar. Se a pessoa realmente... E aí eu volto. Aquele mesmo garoto, não importa se ele é da periferia ou não, se cometeu um ilícito, preto ou não, ele vai responder. E o nosso irmão guarda também. Também tem consequências, tudo tem consequências. A nossa função é dar informação de qualidade. Mas se mesmo com essa informação de qualidade a pessoa decidiu ser racista, ser machista, ele vai assumir lá as responsabilidades administrativas, criminais e eventualmente até monetárias. Então, o primeiro módulo é uma breve introdução ao letramento racial. O que é? Aonde que está escrito isso, né? Quando ele é aplicado. Há também uma parte de exercícios e, inclusive, professor, acho que vai ter um slide que vai explicar. Eu vou participar dessas duas lives ao vivo, desculpa, né? Dessas duas lives para tirar dúvidas nos dias 5 e 7, né, do conteúdo. Legislação, outro módulo, nosso professor da casa também, professor doutor Leonardo Prado. Legislações federal, estadual, municipal, né? É importante que nós que trabalhamos ali com a legislação, a gente tem que ter, aonde que está escrito que eu não posso? Aonde que está escrita a consequência? O professor Leonardo vai dar um panorama sobre isso. Diferença entre racismo, discriminação e injúria. Basicamente, o racismo é algo coletivo, em linhas gerais. A injúria é algo individual. Houve uma alteração na legislação e também no entendimento da Suprema Corte que trouxe uma característica do racismo para a injúria. A injúria racial é aquela que eu ofendo a pessoa e utilizo da origem ou da cor dela. Vou parar por aqui porque a aula vai explicar melhor. Esse crime que é tipificado lá no Código Penal, ele era prescritível. Aliás, professor Figueiredo, ele tinha até uma questão de decadência. Se a pessoa não reclamasse lá em 6 meses, ela não poderia falar mais nada. A partir de 23, foi equiparado ao crime de racismo, imprescritível. Então aí tem uma informação de qualidade
para um fato que de repente acontece, seja com esse nosso público externo, ou seja o público interno. Aquele xingamento jocoso, caricato, né? Utilizando da origem da pessoa, da pele, da cor da pessoa, é imprescritível. E aí, inclusive, o professor que está explicando isso, desculpa até, né? O professor David, que é o professor desse módulo, desse curso. Viés e abordagem policial. E aí, é o professor Mauro. Professor Mauro, obrigado mesmo. Importante que nós não somos policiais, nós não somos guardas. Nós não temos o tirocínio de vocês. Vocês sabem muito bem quando tem um aglomeramento, vocês conhecem as regiões que vocês trabalham, não é por acaso que acontece aquela abordagem. O questionamento que a gente faz quando fala sobre questão, o questionamento que a gente faz quando o assunto é racial, na minha atividade profissional, além de trabalhar aqui na Zumbi dos Palmares, eu trabalho com direito condominial. E aí a Smart Sampa está fazendo um trabalho espetacular, inclusive para os condomínios também. Virou o CFTV do condomínio, né? A gente tem problemas de invasão nos condomínios, professor Figueiredo. Problemas em quadrilhas especializadas. E outro dia eu vi uma reportagem de um delegado comentando um desses fatos gravíssimos. E olha só qual foi a descrição que o delegado deu do rapaz que foi preso. Abre aspas. Nossa, mas parecia uma pessoa do bem. Parecia um orador, um rapaz inofensivo. Fecha aspas. Eu preciso perguntar para vocês a cor desse rapaz? Não preciso, né? Todo mundo sabe. O contrário é a mesma coisa. É óbvio, era um rapaz branco, ele era inofensivo, parecia um morador, parecia uma pessoa do condomínio. Vocês sabem, nós sabemos que a pessoa do ilícito não tem cor. Não tem cor, não tem sexo. Tem até pessoas gestantes que cometem crimes, nós sabemos disso, né? Acontece que um policial, e no caso um delegado, ele tem esse viés, que é o que a gente chama, esse entendimento de que aquela pessoa, ela passou desapercebida. Mas o nosso bate-papo aqui tem a ver então com outro tipo de corpo. Um rapaz de 1,85 m, forte, com blusa larga, de chapéu ou boné, de calça de moletom, e em determinada... E aí não vou falar nem de periferia, porque de repente pode ser um bairro nobre. O meu olhar para ele vai diferenciar a depender do tom da pele dele, porque eu não disse o tom da pele até agora. Cabelo grande, barbado. Isso é um trabalho que a gente faz. Por que se eu pegasse esse mesmo rapaz de pele branca, aquele cabelão tipo... o pessoal que gosta... Eu não sei se hoje em dia é assim, o pessoal do rock gostava de cabelo mais maior e barba. E se for um rapaz negro? O meu ele vai estar em atitude suspeita. Qual que é a atitude suspeita? É o tom da pele dele? Veja bem, mesmo assim, é prerrogativa fazer abordagem. Mas, como eu disse no início do nosso bate-papo, tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. E hoje, da mesma forma que nós temos, enquanto sociedade, o Smart Sampa, o indivíduo, professor Figueiredo, tem isso aqui. Quantos de nós já fomos flagrados sem saber, em um ato nosso, por um celular? E aí não tem como falar, eu não disse, não foi bem assim que aconteceu, né? Então, o fato sendo comprovado, qual fato? O fato de racismo sendo comprovado, a consequência administrativa lá, vai responder procedimento disciplinar, sindicância, se vai sair ou não vai sair, vai ter consequência penal, vai ter consequência financeira. Talvez esse bate-papo é para a gente trazer informação de qualidade. Por quê? O corpo suspeito, a atitude suspeita, nunca é uma pessoa conhecida. Aqui eu estou vendo a GCM, professor Figueiredo, ela é multiétnica. Muitas mulheres, pessoas de todas as etnias. Tirem o uniforme para ver como é o tratamento, especialmente os irmãos negros. Tira o uniforme, não é mais GCM, irmão, não é. A depender do território, é um alvo, ou de uma abordagem truculenta,
ou até mesmo numa relação de consumo. Eu vou trazer agora para o PROCON racial. Se o nosso irmão GCM vai no... Vou falar do Carrefour, porque é uma empresa que já reconheceu publicamente o que fez. Se vocês não tiverem identificados, é mais um suspeito, não é nem mais um cliente. A verdade é essa. Outro dia, também dentro da relação de consumo, uma moça consumiu uma fruta, um Danone, alguma coisa num desses supermercados. E a dona do estabelecimento, ou a gerente, aí não estava muito claro, se sentiu à vontade não só de denunciar, mas de bater na moça. Quantos de nós aqui já consumimos um produto dentro do estabelecimento comercial ou supermercado? Muitos de nós, e nem por isso a gente apanhou. Foi lá, pagou e está tudo certo. Ou às vezes nem pagou porque estava lotado o supermercado. Comunicação não violenta e construção de respeito. A doutora Simone, ela é uma colega nossa também, ela é de Santo Amaro, uma advogada mediadora, ela é presidente da comissão de mediação lá da OAB de Santo Amaro, fluente nesse assunto. Fluente. A comunicação violenta adequada para a nossa atividade, qualquer atividade, ela previne conflitos inimagináveis. Aqui a gente não está falando de se colocar abaixo do cidadão. Não é sobre isso que a gente está falando. É bem verdade que nós sabemos que o tratamento, e é importante tocar na ferida, o tratamento é diferenciado dependendo do CEP. 050, vou falar da Zona Sul, que eu sou da Zona Sul, tá? Não conheço o CEP da Zona Leste. 0504 é um tratamento, 02 é o outro tratamento. É senhor, posso entrar. Então, a ideia não é chamar aquela situação de conflito de senhor ou senhora, não é sobre o termo, mas sobre talvez o tom, sobre talvez a forma de falar. A doutora Simone, ela é fluente nisso. Nesses 15 minutos, ela traz inúmeros exemplos que vão ser úteis tanto para a atividade, mas para a nossa vida no dia a dia. Vocês estão guardas, vocês são cidadãos, pais, mães, alguns advogados, alguns contadores, administradores, enfermeiros, médicos, filhos. Isso vai ser importante, inclusive, para essa faceta da nossa vida também. Penalidade administrativa e judiciais, professor Marcos. E aí a gente falou um pouquinho. Aquele que fez, seja o cidadão, seja o nosso irmão da corporação, do efetivo, as penalidades, a previsão, vocês sabem até melhor que porque vocês passaram no concurso e viram, né? Quais são as penalidades administrativas e judiciais, né? Que pode até ser a perda da função, ou até mesmo ser condenado a reparar financeiramente. Justiça racial, direitos humanos, políticas afirmativas, aqui a gente tenta também tirar um pouco desse peso. Para alguns, falar em direitos humanos é proteger bandido, e quem tem informação de qualidade sabe que não tem absolutamente nada a ver com isso, né? A pessoa que errou, crime existe desde que o mundo é mundo, ato ilícito existe desde que o mundo é mundo. Professor Figueiredo, eu tenho um grande amigo que o filho dele foi para a Alemanha agora, no começo do ano, né? E chegou lá, ele foi vítima de um furto. E ele falou, não, mas aqui acontece isso é do mundo. Nós achamos que isso acontece aqui. E aí, por conta disso, a gente está livre para falar e fazer o que quiser. Quando a gente trata com qualidade da questão de justiça racial, direitos humanos e políticas afirmativas, a gente entende o porquê que elas existem, inclusive internamente. O comandante, na verdade, não sei se foi o comandante ou se foi o coronel que falou sobre a forma igualitária de acesso à guarda, né? Que seria por intermédio da qualificação e mostrar. Eu concordo, e é uma observação que nós fazemos para os concursos públicos. Mas a gente não pode deixar de fazer uma observação mesmo dentro dos concursos públicos. Entrar é uma coisa, ascender na carreira é outra coisa. E o corte racial também permanece. É só a gente olhar, seja na GCM, seja na Polícia Militar, seja no Banco do Brasil, não importa. A porta de entrada, aparentemente, era igualitária. A gente pode até um dia falar sobre isso. Mas e aí? Eu entrei. Como é que eu vou ascender? Eu tenho as mesmas condições? Eu peço licença aqui. Eu não sou mulher, mas eu peço licença aqui. Mulher, mãe,
com tripla jornada, como é que vai se qualificar para concorrer em pé de igualdade com o colega que tem a esposa em casa, que tem a mãe, que tem a irmã? Já por aí já basta. Então, para não falar de outras situações de ordem hormonal, gestacional, né? Se a mulher ela fica grávida, acabou praticamente aí a possibilidade de ascensão na carreira. E eu não estou falando só da GCM, eu estou falando de qualquer outra atividade. Então, quando a gente fala, e aí não tem como falar do corpo negro. Tudo bem, eu entro pela porta do concurso. E a minha ascensão? Como é que é? Né? Quantos comandantes, quantos generais? É só a gente olhar na televisão, por exemplo, os generais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Cadê essa pessoa? Cadê os 40% da população brasileira? É algo para a gente pensar. Por que existe a política? O que é política afirmativa? Outra informação de qualidade. E essa pessoa que entra... Quando a gente fala em política afirmativa, muitos de nós lembramos das cotas. Há outras ferramentas, mas vamos falar das cotas. E algumas pessoas avisadas entendem o seguinte: a pessoa que entrou por cota ela é menos qualificada. Nesse módulo, a gente traz a informação de qualidade, dados estatísticos. E eu posso dar um spoiler aqui. O cotista, é verdade, no primeiro ano de faculdade, ele desliza, ele patina um pouquinho. No terceiro, ele já se iguala. Entre o primeiro e o terceiro, ele precisa de uma fase de adaptação. Veja, lembra do histórico que eu falei? Ele chegou em pé de igualdade? Não chegou. Quando vai para os últimos anos, ele até supera a depender do curso. Ora, o que muitas dessas pessoas que foram excluídas, que são beneficiadas pelas afirmações afirmativas, elas só precisam de uma oportunidade de disputar. Me dá as mesmas ferramentas, que aí a gente vai ver onde eu posso chegar também, né? E por fim, é um resumo, e aí eu ajudo também, eu bato um papo, é um resumo sobre o que foi dito e sobre o que foi construído entre a Universidade Zumbi dos Palmares e a GCM, por intermédio do alto comando, que é uma parceria de médio e longo prazo. Ela se inicia com esse curso, ela se inicia com esse bate-papo, mas outros passos serão dados, inclusive presencial, se Deus quiser, né, professor? Inclusive presencial também, né? Qual que é o próximo slide? Joia. Então, só para reforçar, né? Foi idealizado pela Universidade do Zumbi dos Palmares por intermédio do nosso magnífico reitor e pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, pelo excelentíssimo senhor Orlando Morano. Internamente, na verdade, meu nome está ali, eu nem sei porquê, porque eu não fiz quase nada, mas a professora Mara foi a que realmente desenvolveu os módulos, que organizou os professores, que também organizou a plataforma, e a professora Mara vai falar também sobre isso, né? E não menos importante, mas mais importante, vocês já devem conhecer esse cidadão, né? Eu chamo de professor, que para nós, professor, para vocês, acho que o maior cargo é o comandante, é isso? É o maior parente? Para nós é o professor. Toda hora eu chamo o professor Figueiredo de Figueiredo, porque se equipara. Então, com a ajuda do professor Júlio César Figueiredo, nós construímos esse bate-papo. Eu chamo de bate-papo, é um mini curso que vai falar um pouquinho sobre esse tal desse letramento racial, que inclusive o próprio nome já vem sofrendo algumas críticas por parte da sociedade, inclusive do judiciário, sem nem saber o que é, né? Então o nome racial parece que não pode nem ser dito. Pode passar, por favor? Não posso deixar, né, de agradecer, a gente já mencionou, os professores que fazem parte, professora Cátia Cristina Benevenuto de Almeida, professor Leonardo Prado, o David Brito, que está aqui, meu irmão da vida, professor Mauro também, muito obrigado, Simone Augusta, professor Marcos Silva, doutora Fernanda e eu também participando desse bate-papo. Eu comentei também, nós vamos ter 2 plantões de dúvidas, vamos disponibilizar o link, você vai falar sobre isso? Tá. Então vai ser disponibilizado um link e eu vou participar desse plantão de dúvidas com vocês também, tá bom? Nos dias 5 e 7 do 11, das 16 às 17. Como o professor Figueiredo falou, é importante que participem. Às vezes, e isso já está, pelo que eu entendi, já está na cultura de vocês. Então, essa é mais uma ferramenta para engrandecer não só a nossa atividade com a população, mas com a nossa família, nossos amigos,
Pode passar? Acabou? Então eu vou passar a palavra para o professor Amaro. Eu queria mais uma vez agradecer vocês por estarem aqui, agradecer a Guarda, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Professor Figueiredo, muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado, pessoal. Passa para o professor Amaro. Obrigado mesmo. Bom dia. Obrigada pela presença. É muito bacana que a gente foi idealizando esse treinamento há muito tempo. O reitor queria que já tivesse acontecido desde agosto, mas as coisas não acontecem no tempo, muitas vezes, que ele espera. O nosso reitor, ele é uma pessoa magnífica mesmo. Ele tem uma mente inquieta, incessante, e é uma pessoa que 6 horas da manhã já está acordado e inquieto para realizar muitas coisas, não descansa, dorme pouco e já é sexagenário, né? Gostaria de ter a mesma energia que ele tem, mas graças a Deus, né? Ele está aqui conosco todos os dias e despertando na gente essa energia, essa vontade de realizar, e esse combate, esse pioneirismo no combate ao racismo, à inclusão, à diversidade. E como já foi falado, venham aqui na universidade, principalmente à noite. Aqui é um lugar de todas as cores, onde tem muitos alunos que dizem que aqui é a Disneylândia para eles, onde eles podem entrar, se sentir à vontade e se sentir pertencente. Obrigada. Eu prometo que a minha fala não vai ser muito longa. O treinamento ele foi desenhado todo para ser online. Então, aqui eu vou passar só algumas diretrizes. Só reforçando aqui na fala do Dr. Ricardo, cada módulo, são 8 módulos. Cada módulo tem um vídeo que vai até 15 minutos. Tem professor que gosta de falar mais, né? E dentro de cada módulo também, além do vídeo de 15 minutos, tem um conteúdo para vocês lerem e alguns exercícios para responderem, que vai totalizar mais 2 horas. E mais as 2 horas de plantão de dúvida, que vai ser online, que vocês podem entrar só para tirar dúvidas durante esse período, que também vai ser gravado e depois colocado na plataforma para quem quiser assistir. Aí vai totalizar 20 horas e vocês vão receber um certificado ao final do curso. E vale ressaltar que esse curso ele é monitorado também pelo desempenho. Foi uma das questões principais do Júlio César, né, do comandante, inspetor Figueiredo, comandante, eu não sei como vou falar, né? A gente, com as formalidades. E dá para ser monitorado no desempenho de vocês. Então, dedique-se. Vocês vão ter 7 dias para realizar o curso. Não é cobrado tempo para realizar. Pode ser qualquer horário. Você pode fazer os 8 módulos no mesmo dia, pode dividir. Você autogerencia o seu desempenho. Tá? Nesse sentido, fiquem tranquilos. Esses professores foram indicados, foram selecionados, carinhosamente escolhidos para trazer um conteúdo para vocês relevante, um conteúdo que pudesse agregar mesmo conhecimento. Opa. Então, como que vai funcionar? O inspetor Júlio César ele vai fornecer uma lista dos 300 primeiros participantes. A nossa ideia é formar os 7.500 efetivos nesse curso de letramento racial, esse inicial. Ele vai fornecer uma lista com o nome e o e-mail de quem vai participar, inicialmente os 300, e vocês vão receber por e-mail, então, o convite para entrar na plataforma e para ter acesso ao curso. Para facilitar, eu coloquei o QR Code aqui. Depois tem meu contato também, se vocês tiverem dúvidas.
E esse link, eu vou passar a apresentação também para o inspetor Júlio César e ele passa para vocês. Nesse link vocês vão ser direcionados para a plataforma e a plataforma vai pedir um pré-cadastro, logicamente, para entrar, porque não é uma plataforma livre, é uma plataforma acadêmica, então ela requer que vocês façam um cadastro. O bacana é que nessa plataforma tem alguns cursos também gratuitos e rápidos, de 2 a 4 horas. Tem curso de maquiagem, tem curso de beleza, de gastronomia, LinkedIn também, Excel. Tem mais de 160 cursos rápidos de qualificações para vida profissional e acadêmica também, que está disponível nessa plataforma da Zumbi. Quando você entra na Zumbi, você vê essa primeira face. Aqui tem o cadastre-se. Como vocês vão receber o e-mail, ele já vai pular uma etapa aqui, vai para o cadastre-se direto, vocês não vão ver essa telinha, mas quem tiver, por exemplo, algum problema, entra nessa tela, entra no cadastre-se, vai colocar o nome e o e-mail, ele vai pedir alguns dados e vai pedir para você colocar uma senha pessoal. Entrando na plataforma, como eu disse, vocês já vão direto para o curso de letramento racial para GCM, mas se por acaso não achar, tem uma lupinha aqui no canto, é só clicar na lupinha, escrever letramento racial, que vocês vão encontrar aqui o curso de vocês, letramento racial para GCM. Vocês viram aqui que tem vários outros cursos, aceleração digital nas organizações, LinkedIn, vocês vão ver um catálogo de cursos. O de vocês é letramento racial para GCM. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou deixando aqui o meu e-mail e o meu WhatsApp para vocês tirarem alguma dúvida, não tem problema, pode mandar mensagem. Não prometo que eu vou responder a qualquer horário, muito menos 2 da manhã, por favor. Se mandar 2 da manhã, está reprovado já, tá bom? Bom, brincadeira, gente. Eu agradeço demais a presença de vocês. O doutor Ricardo vai fazer o encerramento. Eu sei como é difícil chegar presencialmente num lugar, ainda mais numa quinta-feira que amanheceu chovendo. E não foi um ambiente muito amistoso, né, para chegar aqui no horário. Mas eu agradeço demais a presença em nome da universidade. Esse treinamento foi preparado com muito carinho. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Fiquem à vontade para me acionar. Tenho o contato do Dr. Ricardo para tirar as dúvidas. E aproveitem, porque aqui nós somos professores. E a função principal do professor é ensinar, é ajudar a que vocês construam o conhecimento de vocês, no ritmo de vocês. Esse é o maior benefício de todo o trabalho que a gente executa. Gratidão. Eu tenho certeza que após esses 8 módulos, muita informação de qualidade, e nós seremos outras pessoas. Nós iríamos olhar para o nosso colega, negro, não negro, de uma forma diferente, de uma forma humanizada, exercendo com qualidade a nossa atividade. Nós vamos transigir com ilícito, com ilegalidade, não é sobre isso. É sobre aquele munícipe ou aquele nosso irmão de farda também. Eu vou quebrar o protocolo e eu vou pedir para que o encerramento seja feito pelo nosso professor Figueiredo, né? Já que trouxe torcida, então eu preciso que o professor Figueiredo faça o encerramento do evento. Sim. A única coisa que eu ia pedir, para a gente tirar depois uma foto todo mundo junto, tá bom? Cadê os terceira classe? Levanta a mão. Ah, agora entendi por que fizeram o assalto. Os terceiros não me conhecem ainda, né? E os demais, você viu? Demorou 10 anos, mas eu estou aqui. Aproveitem esses convênios que nós estamos fazendo com todas as universidades.
desconsidere o que a Mara falou de fazer o curso em um dia, ok? Porque é plataforma Moodle e eu manjo muito bem da plataforma Moodle, e tem o log de quanto tempo você passou em cada lâmina. Então eu posso pedir para a Mara o log, que para querer saber, né, para a questão agora de científica, de quanto tempo vocês demoraram para fazer o curso. Né? Não pode não. Ah, outra coisa, se ligar 2 horas para ela, pessoal da noite, não liga não, viu? Ela é brava, viu? Mas o professor Tobias está aqui na frente, que é um dos nossos professores. Por favor, Tobias, fique em pé e de frente para o público. Ele é um dos professores da pós-graduação. Inspetor Flávio. Poxa, Flávio, jura que vai ficar aí? É o meu coordenador pedagógico da escola, faz favor. Inspetor Nilson, por favor. São as pessoas que estão escrevendo a história da faculdade da Academia de Ensino e Pesquisa em Segurança Urbana. Senhores terceira classe, nós somos abrindo o caminho, é vocês que vão conduzir. Eu me dei 5 anos para entregar o primeiro curso de mestrado técnico em segurança urbana. Então aproveitem todos esses momentos. Se ofereçam para vir para esses eventos, para conhecer, para aprender. E lembrando, a Uninove abriu o mestrado gratuito. Então, se ofereçam. Desculpa estar fazendo a propaganda aqui, mas não tem jeito, né? Nós precisamos de quanto mais mestres e doutores na nossa instituição, para conduzir os nossos objetivos, que é a formação inicial de guarda e as pós-graduações, nós precisamos de pessoas como os senhores que estão chegando agora e aqueles que vão se aposentar, porque está previsto também contratar aposentado, tá, para ministrar aula. É importante que vocês estejam presentes no crescimento deste projeto, e porque nós somos referência nacional mesmo. Vai ser a primeira faculdade do território nacional de formação de guardas municipais. Junto com os parceiros, eles não vão ficar fora disso. Os parceiros eles vão nos ajudar muito, porque não sei se vocês perceberam no nome aqui dos professores, muitos são mestres e doutores já. E muitos irão fazer parte do corpo docente da nossa faculdade. Até que a gente tenha uma maturidade para ter os nossos próprios profissionais que possam estar aprendendo com esses professores. Diga de passagem, antes de vir para cá, e antes de a gente começar o nosso projeto com a Mara trouxe o nome dos professores, eu já puxei a capivara de todos eles, tá? Ok? São ótimos professores, principalmente o professor Davi, sem querer desmerecer os demais, que eu andei acompanhando o trabalho dele fora daqui. E é interessante, porque a minha função enquanto professor, enquanto reitor, olha que bonito, hein? Reitor da Universidade da Guarda, é trazer o melhor. Porque vocês merecem o melhor. Não é isso? E quem falar que vocês não são os melhores, não acredita não que ele está embriagado, tá? Nós somos os melhores no que fazemos. E os terceira classe que estão entrando agora não estão entendendo nada. É só você grudar um pouquinho nos antigos aqui que vocês irão aprender muitas e muitas coisas. Que ficou faltando as pitadinhas. As pitadinhas, a gente dá uma formação para vocês, mas as pitadinhas de conhecimento prático e de como se relacionar e atender as pessoas, os antigos têm de cor. Então, ouçam bastante. Ok? E que Deus abençoe a todos nós, as pessoas que estão se dispondo a dar esse treinamento. E vamos para a nossa guarda. Ela é importante. Não dá uma tampinha para o professor que ele sobe para fazer discurso, hein? Vamos tirar uma foto só para você aqui na frente. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé, a gente fica aqui na frente para tirar uma foto panorâmica, tá bom, pessoal? Aí todo mundo descansado. Obrigado.
lá embaixo. Isso, virado pra cá. Vocês viraram pra cá. Do mesmo jeito que falasse isso acontecer. No finalzinho, vamos dar um prato da Guarda Civil? Arrumando? A filmagem vai ser aqui também. Isso. Agora a gente vai